Outra É, que escreveu agora para você. Eu tô catando o direct aqui, tá legal. Assim. Caio, é. como manter a esperança, Caio, a alegria em dias tão difíceis, com tanto sofrimento, com tanta ignorância, tanta gente fechada ao diálogo e à verdade, com todas as ordens por todos os lados. Às vezes, eu chego a pensar que se isolar como os budistas seria uma solução, Caio. Mas afinal, o que podemos fazer de concreto diante As desse pessoas são de um muito, cenário de caos? Assim? as pessoas são muito ingênuas, né? Elas acham que em monastérios budistas não está cheio de inveja, de ciúme, de quem quer ser maior do que o outro na hierarquia, na percepção, nos favores dos mestres e mentores. É, É tudo igual. Só tem alguns lugares que são mais anárquicos na revelação do que eles carregam dentro deles mesmos. E no budismo, por exemplo, as pessoas são mais discretas. Comparando, por exemplo, o budismo com uma seita pentecostal, por exemplo. O budismo, você tem a impressão de que ali só tem gente santificada, em silêncio, pedindo licença para passar, para entrar, para sentar. Os modos, os ritos são finos, são elegantes, são agradáveis de ver, são bons, são verdadeiras liturgias de comportamento agradável à minha percepção, por exemplo. Eu prefiro lidar com aquele gestual, com aquele modo calmo, sereno, do que entrar numa reunião de uma seita pentecostal com todo mundo gritando para todo lado, rodopiando, se jogando no chão, babando, tendo gritos histéricos, isso e aquilo. Deus me livre. Agora, sem engano também, assim como no meio pentecostal está cheio de inveja, ciúme, porfia, disputa, no meio de toda a gritaria e maluquice, lá na reunião budista, com todo o silêncio, com todo o pudor, com toda a elegância, tem muita malquerência, tem muita disputa, tem muita educação falsa, tem muita reverência mentirosa, tem muito de tudo da natureza humana, mas as pessoas são tão inocentes ou querem ser inocentes, por isso se decepcionam tanto. E Jesus nunca disse: pela aparência deles os conhecereis. ele não falou isso. Jesus disse: pelos seus frutos. E fruto não é uma mãozinha assim, não é um modo sereno de reagir. O fruto é tudo que seja expressão de amor, de bondade, de justiça, de fidelidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio e de alegria sincera e amor não fingido. Esse é o fruto que brota da gente. Agora, é claro que esse fruto tem um modo de se manifestar. Ele até pode se manifestar no meio das pessoas mais histriônicas, mais gritalhonas, mas em geral não. Em geral, quando o fruto do espírito vem a você, você fica mais moderado, mais sóbrio, mais calmo, É, mais fino. Ele te educa. O fruto do espírito te educa no trato humano. Faz você um sujeito mais brando, tira de você a falastrice, é verdade. tira de você a gritaria, tira de você a necessidade de se apresentar semilunático como manifestação do seu fervor, que nada mais é do que apenas um fervor adoecido.
e não verdadeiro. Por outro lado, ele não quer ser confundido só com gentilezas inglesas ou nórdicas, ou de monastério, ou de amado, querido, como a gente encontra em algumas denominações do amado, aonde a última coisa que você encontra é alguém amado mesmo ali. É. E eu passei a minha vida inteira no meio desse espectro de A a Z, sou um cara sem nenhuma inocência a respeito disso tudo e sei que quem tem razão é Jesus. Eu não preciso nem ter esse raciocínio tolo do meu querido amigo aqui, que às vezes fico achando que o melhor seria me retirar do mundo, por assim dizer. Isolar como os budistas. Como Jesus disse, né? Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo. Você veja como a gente anda distante de Jesus, em nome de Jesus, distante de Jesus. Cara, em nome de Jesus, fica pensando se o bom seria se isolar. Quando Jesus ora ao Pai pedindo que nós não nos isolássemos, que nós não fôssemos tirados do mundo, mas sim nos transformássemos nesse sal da terra, nessa luz do mundo. Não fôssemos tirados do mundo, fôssemos só livres do mal no nosso coração. Porque o mal não está no mundo, o mal habita em mim. Agora, também é claro, é um natural desconhecimento histórico extraordinário. Porque desde antes de Jesus, desde o tempo da chamada Escola dos Profetas, já ouviu falar nisso? Escola dos Profetas. Escola de Profetas, no tempo do profeta Elias, depois profeta Eliseu. A gente está falando aqui de anos, séculos e séculos antes de Jesus vir. Eles começaram a escola de profetas, uma espécie de escola monástica, de pessoas que queriam aprender as técnicas da profecia, do silêncio, do pensamento, da reclusão, do arrebatamento. Eles queriam aprender com a experiência de Elias, Eliseu e outros profetas semelhantes. Eles queriam desenvolver aquela capacitação. Eles queriam ajudar aqueles dons a crescerem neles. Isso aí, 700, 600 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo. Eita. Então, depois a gente tem um período onde isso proliferou muito, esse afastamento, essa vida monástica. No tempo do exílio de Israel em Babilônia e, consequentemente, depois nos outros reinos que sucederam o reinado babilônico. Houve um desenvolvimento disso. Daniel é um dos indivíduos que não sai do mundo, ele está dentro do trabalho, das tarefas do cotidiano, mas ele é um indivíduo que tem uma existência semi-monástica. Daniel da Bíblia. Aí depois, no período da volta ao cativeiro, isso tudo, especialmente no chamado período intertestamental, quando o último livro, Malaquias, fecha, e aí fica aquele silêncio de textos chamados bíblicos por 400 anos até o início da história de Jesus, João Batista e tudo mais. Durante esse período, surgiram muitos grupos de isolamento. Nos desertos da Judéia, no deserto do Negueb, mesmo no Monte Sinai, no deserto, muitos grupos de isolamento. Aí vem a seita dos essênios, que propugnava uma vida de afastamento, de isolamento.
Tem João Batista, que viveu num estado também de profundo isolamento. E aí vem Jesus, que não tem nada a ver com isolamento. Ele se isola 24 horas, um dia, 2 dias. No início do ministério, 40 dias, 40 noites, e foi o período longo e acabou. Durante o ministério dele, você o vê, às vezes de manhã, ser procurado sem ser achado, porque ele está na experiência da sua solitude, da sua vida solitária, necessária. Depois se imiscui com o povo até a hora de dormir de novo. Mas ele não foi um desses solitários da vida. Ele cumpriu a oração que ele fez. Não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Aí vieram os apóstolos. E logo depois da descida do Espírito Santo, a primeira reação dos apóstolos é de quererem criar uma comunidade fechada em Jerusalém. Uma comunidade da senha, praticamente. Para entrar ali, aquele grupo do pessoal que falava em línguas, que orava, que profetizava, até que foi crescendo, crescendo, eles não conseguiram mais dar conta da seitazinha inicial fechada, tiveram que abrir. E quando Paulo entra nessa história, não na história de Jerusalém, mas na história da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que ele praticamente desamuralha a fé e a leva para o coração do mundo, para dentro da Ásia Menor, do Império Romano, para dentro do templo dos deuses, todos os deuses do panteão romano. Ele visita os lugares, ele prega na porta, ele vai para o mundo, ele conhece todos os lugares e todos os seus deuses, e diz que esses deuses só são pedra, só são barro, não são nada. Não tem nenhum problema de sentar no pé do Deus e pregar o evangelho da colunata. Está livre, totalmente livre. E você o vê aqui e ali fazendo uns retiros de silêncio pessoal, mas no geral ele está no mundo, para todo lado. Aí quando a gente dobra o primeiro século, já no segundo século é que começam, com a morte de todos os apóstolos e com a falta de palavra, os discípulos ficam com medo de perderem o evangelho, de perderem o conteúdo, e começam a ir morar juntos para eles manterem aquilo como uma repetição viva uns para os outros. Aí começam os primeiros monastérios da vida, que depois se expandem já no segundo século para o deserto do Sinai, com figuras que se tornaram célebres, como Santo Antão e outros, e mulheres que se dedicaram a essa vida monástica. Mas você vai descobrindo também, no paralelo, que são pessoas atormentadíssimas. Quanto mais vida monástica, mais tentação, mais tesão, mais tara, mais diabo, mais masturbação, mais autoflagelação, mais maluquice, de enfiar uma caneta de pena no traseiro, sozinho no seu catre. E depois se machucar e dizer eu não presto, eu não presto. Então, quanto mais isolamento, mais a vida se volta sobre si mesmo, e quanto mais a vida sou apenas eu comigo mesmo, mais eu exacerbo as minhas sombras dentro de mim, de modo que o que ele chamou de, quem sabe, seria uma solução, é justamente aquilo que pode exacerbar infinitamente mais a sua própria tentação. Queria que você lesse o meu livro Sem Barganhas com Deus, onde uma das teses do livro é essa. Não adianta você se isolar
você tenha que se resolver para aprender a viver no mundo, no meio de todos, carregando essa paz no coração, sem medo de viver.